Você citou o caso do Daniel Alves. Nós tivemos o caso do Daniel Alves, na sequência, a decisão relativa ao caso Robinho, né? Daniel Alves foi condenado por estupro. Estupro é a palavra correta? Sim. É estupro, né? Estupro de vulnerável. O Robinho não foi estupro, foi assédio. Os dois foram. Os dois foram. Isso. É que no Brasil é estupro de vulnerável e na Espanha, onde o caso... é violência sexual. Isso, é por isso que eu estou Agressão sexual, violência sexual. Que lá é uma lei, é um crime só, com uma pena que vai de 3 a 12. E aí o juiz, de acordo com a gravidade dos fatos, enfim, com o prejuízo à vítima, com a dinâmica e circunstâncias do fato, ele vai arbitrar a pena de acordo com o princípio da proporcionalidade, gravidade, enfim. Então, ele tem essa liberdade. Aqui no Brasil, nós temos o estupro de vulnerável mesmo, que a pena é de 8 a 15 anos de prisão, e ele ocorre em 3 situações, que depois, se quiser, eu falo aqui para você quais são. Esses 2 casos tiveram uma repercussão enorme no mundo todo, e aqui no Brasil especialmente. E o último foi o julgamento, né, pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou que o Robinho podia, sim, cumprir a pena de 9 anos, para o qual ele foi condenado na Itália, né? Transitou em julgado, como nós usamos um termo aqui. Ele não tinha mais direito a recurso, ou seja, ou ele cumpria ou não cumpria. Bom, a repercussão desses 2 casos traz algum benefício na luta da mulher aqui no Brasil? Muitos benefícios. Primeiro, para mostrar que fora do Brasil a punição é mais rápida e mais efetiva. Porque se esses casos estivessem aqui no Brasil, provavelmente eles ainda nem teriam sido concluídos. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um caso, acabei de falar com a vítima, inclusive, vindo para cá, que o irmão dela está inconformado com a demora de um abuso de vulnerável, uma situação de estupro de vulnerável, como esses, bem parecido com esses, em que ainda está em sede de investigação e já faz 1 ano. É como se não tivessem dado nenhuma resposta para a vítima. Então, tem uma das coisas que você falou, como fazer para prevenir, diminuir a violência? É dar mais eficácia. É investir mais nas delegacias, no Ministério Público, no Poder Judiciário, para você ter mais profissionais trabalhando, atuando, mais juízes, mais promotores, mais treinamento, mais delegados, com mais estrutura, para que as investigações andem mais rápida. Satisfaçam mais rapidamente o direito da vítima na punição do agressor. E também da sociedade, porque é um crime que afeta toda a sociedade. Então, você demonstrar, no primeiro momento, que a justiça estrangeira, como a italiana e a espanhola, são eficazes, de fato acreditam na palavra da mulher, é muito importante, porque traz um exemplo internacional para nós, aqui na justiça brasileira. Segundo aspecto, no caso do Daniel Alves, a prisão imediata dele para evitar que ele fugisse para o Brasil. Por quê? Porque aí ia ser igual o Robinho. Se ele fugiu para o Brasil, ele não poderia ser extraditado, aí tem que levar todo o processo para cá, e aí ele tem que ser processado aqui, mediante as leis do nosso país. Então, poderia ter alguma dificuldade nisso, e a Espanha entendeu que o Brasil não estava punindo adequadamente os casos de violência contra a mulher por conta da repercussão do caso do Robinho. Então, a prisão foi principalmente para garantir que o Daniel Alves não fugisse do Brasil. Uma terceira situação, mostrar a necessidade de investimento em protocolos, em políticas públicas. Por quê? Porque na Espanha tem o protocolo Não Se Calem, que fez com que as provas fossem preservadas, fossem produzidas, com que a vítima também tivesse a sua identidade preservada, a própria prisão do Daniel Alves. E quando estourou o caso lá, por conta da repercussão e por ser uma figura extremamente importante, que impacta a vida principalmente dos homens brasileiros, dos meninos que se inspiram nos jogadores de futebol, isso repercutiu, e no Brasil foi também instalado, foi editado um protocolo, como Não Se Calem, para bares, restaurantes e e casas noturnas que fazem festas, adotarem um protocolo semelhante. E ele está sendo implementado em bares e restaurantes, e por conta disso, alguns casos já chegaram ao meu conhecimento. E por fim, mostrando o que como funciona, que todas as pessoas podem estar sujeitas à violência, independentemente de quem é o agressor, se é rico, se é jogador de futebol, se é líder religioso, enfim, se é uma autoridade, a mulher
pode e deve denunciar. Então, quando o caso aparece na imprensa, as mulheres passam a denunciar mais. Então, eu lembro que logo depois do caso do Daniel Alves, a gente recebeu umas 4 ou 5 denúncias de casos semelhantes. E as mulheres se encorajaram. Isso é importante porque você acaba mostrando que tem lei, punindo os agressores, e isso traz uma intimidação a novos fatos. Eu queria lembrar ainda, relativo a isso, declarações de pessoas importantes que provocaram um mal-estar porque eram inaceitáveis. Por exemplo, o técnico Tite. Vamos relembrar o que o técnico Tite falou sobre este assunto? Vamos rodar aqui. O que o técnico Tite falou, uma bobagem gigantesca, né? Nossa, eu não vi. Não assumiu. Você pega de surpresa aqui agora. O técnico Tite já foi técnico da seleção Não, brasileira, sim. né? Tinha Mas eu não vi a repercussão. O Flamengo. Tá, vamos rodar agora? Não é do Corinthians, não foi do Corinthians, não, né? Não. Se eu vou falar que meus filhos vão me matar, que é tudo corintiano roxo lá em casa. Não. O Tite está agora no Flamengo e ele fez uma declaração sobre o Daniel Alves, que foi uma coisa que provocou uma surpresa muito grande, porque o Tite é um cara muito educado, muito gentil, muito família, muito tudo, né, que a gente conhece, né? Mas enfim, temos o nosso texto para rodar? Então bota aí. Tite, boa tarde. Igor Siqueira do UOL. Queria fazer 2 questões. Uma, seu planejamento em relação a gerar uma variação do time, considerando a ausência do Gerson aí por conta da cirurgia. A gente sabe, conhece que você gosta não só de ter esse time fechado, né, engrenado nessa primeira formação, mas também ter uma coisa alternativa, que era, no caso, a variação para o De La Cruz mais aberto. E um segundo, fora Flamengo, mas dentro do futebol. Qual o seu sentimento em relação ao que aconteceu durante a semana, de ver a condenação do Daniel Alves por conta da acusação de estupro que foi imposta para ele lá na Espanha? Igor, eu entendo a tua pergunta. Eu não posso fazer julgamento quando não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras a meu respeito. Eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deva ser punido. Conceitualmente. Agora, eu não sou julgador e não tenho todos os fatos. Afora que há uma etapa profissional, de um profissional que trabalhou comigo. Agora, existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. E que a essa eu também não conheço e também não posso julgar. Eu tenho que ter muito cuidado para jogar com as pessoas. Vou te dizer mais. Não é o fato que agora foi julgado, mas eu vou, e tu estavas presente. Quando eu fui numa entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas, eu tive que responder 18 a respeito de um suposto. E eu disse a mesma coisa para vocês. Eu digo, eu não tenho conhecimento sobre isso aprofundado. Mas quem erra deva ser punido. Passar pano na cabeça de um condenado, porque o Daniel Alves estava condenado. Aí que tá. Essa é a diferença quando ele fala. Talvez a fala dele tenha sido. Ele ficou meio em cima do muro, mas enfim. Poderia ter falado, cometeu o crime, independentemente de quem seja, tem que pagar pelo crime. Agora ele já foi condenado, já houve uma sentença, já houve uma repercussão. Mas o que eu ouvi, Tramontina, o que eu percebi também é que o espaço do futebol, as pessoas envolvidas no futebol não se manifestaram muito a respeito nem do Daniel Alves, nem do Robinho. Como se quisessem meio que não emitir sua opinião. Então, peraí, eu vou te interromper para a gente ver o que o Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, falou agora do Robinho, né? Isso. Vamos ver o que ele falou do Robinho agora? Eu acho que, como treinador da seleção, eu tenho a obrigação de me manifestar. Sem dúvida. Primeiro, eu acho que é uma situação muito delicada. O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional desses, dentro da nossa convivência, acima da média. Não tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel, porém, a história dele dentro do futebol, acho que todos nós conhecemos. Eu fico
Eu fico naturalmente assim, até é um momento difícil para todos nós expressarmos toda e qualquer situação, porque eu entendo que, primeiro eu penso nas famílias, das pessoas envolvidas, nas famílias e principalmente das vítimas envolvidas nesses episódios que, por sinal, acontecem diariamente no nosso país e em todo o mundo. E que, de repente, não são abordados e são abafados porque as pessoas... Tá bom. Tá bom. É mais uma coisa. Fica passando pano. Não O fica Robinho foi condenado. Eu falo, foi condenado, tem que pagar. Tem que criminoso, pagar, por mais vai que ele tenha cumprir sido a um ótimo pena. atleta. Ele não foi um ótimo atleta porque o comportamento dele acabou criando um desincentivo, inclusive, a jogadores de futebol menores que se inspiravam nele, querendo ser jogadores de futebol. Então, eu vejo que os jogadores têm uma responsabilidade muito grande no comportamento deles. É como autoridades. A autoridade, um delegado de polícia, um promotor de justiça, um juiz, eles têm que ter uma conduta social impecável, porque eles julgam outras pessoas, eles prendem outras pessoas. Os jogadores de futebol também têm um grande impacto na sociedade. Os jovens se inspiram, as crianças se inspiram muito neles. Agora, quando você vê... isso é assim. Agora, tem que ver, vamos observar. Dorival, quando o Tite falou a realidade, os fatos verdadeiros, como se fosse baseado em fatos mentirosos. Está vendo quando eu te falei? Que é sempre a palavra da vítima, é tida inicialmente como mentirosa. Ela tem que provar que é verdade, que não é mentira. Não provar que é verdade. É impressionante a inversão da prova e de valores. A inversão. E agora, aí fala alguma palavra bonitinha, mas tem que se preocupar com os familiares da vítima, que isso acontece todo dia no nosso país. Tá. Efetividade, tá vendo? É tudo blá blá blá. Efetividade. Vou repetir, eu sei que você não vai gostar. Mas eu ponho a mão no fogo, mas ninguém desses homens aí põe o pinto no fogo para defender outro homem. Não põe. Bom, eu tô falando. Não põe. Põe a mão no Agora, fogo, põe no fogo. Põe o pinto no fogo, quero ver. O Tite falou essa bobagem e a repercussão foi enorme. E daí, uma semana, ele voltou atrás e pediu desculpas pelo erro. Ponto. Mas ninguém tinha falado nada na seleção brasileira. Aí uma mulher, chamada Leila Pereira... maravilhosa. Apesar de eu não ser palmeirense, minha presidente. Então tá bom. Eu adoro a Leila. A Leila acompanha a história dela há muito tempo. Ela é amiga minha, da minha irmã, de um grupo de mulheres. Ela é maravilhosa, a gente sempre apoiou ela. E ela foi lá e falou o que tinha que ser falado. Chefe da comissão da viagem da seleção brasileira para a Europa. Ela falou que tinha que ser dito. Aí, então, o Dorival Júnior falou aquilo. Aí veio o presidente da CBF, fez uma declaração também. Não, nós lamentamos e todo mundo que comete um crime tem que ser punido. E aí veio o lateral da seleção brasileira, o Danilo, também fez uma declaração. E ninguém mais fez declaração alguma. Agora, o que foi feito foi por causa da Leila. Sim. Uma mulher denunciando ou tendo a coragem de enfiar o dedo na ferida. E dentro da CBF, que é uma passadora de pano, mas sabe uma por que, organização Damoncina? cheia de dedos, né? Quem sente a dor da violência aqui, é a mulher, nunca é o homem. Se fosse uma filha, ele só se sensibiliza. Se fosse minha filha, ia ver o que ia acontecer. Mas quem sente a dor, a vergonha, a humilhação, a falta de sensibilidade, o inconformismo com a injustiça, muitas vezes, com o fato que ela relatou, é a mulher que sofre a violência. E as mulheres, muitas vezes, elas se veem em outras mulheres porque elas já passaram por situações semelhantes, muitas de nós. Então, ela acaba sabendo o que é aquilo lá, sentindo e querendo falar. Fazendo pela outra o que ela não fez por ela. Erguendo outras mulheres. Não é isso aí, ninguém solta a mão de ninguém, isso aí que virou algo ideológico, político. Não é por isso, mas sempre quem levanta uma mulher ou apoia uma mulher em situação de violência é uma mulher. O homem ele vai apoiar depois, incentivado ou provocado, mas sempre a iniciativa é de uma mulher. E a gente não pode levar nunca a pauta da violência contra a mulher para o lado político, ideológico, porque todas nós estamos sujeitas à violência, independentemente de que lado nós estamos politicamente, da mesma forma que qualquer homem pode ser agressor, independentemente
da ideologia política dele, da religião, da cor, da idade, da classe social. Essa é a nossa realidade. Quando a gente fala, Tramontina, a cada 3 mulheres, uma sofre algum tipo de violência, ninguém tem coragem de falar o seguinte: a cada 3 homens, um comete algum tipo de violência. Porque essa mulher que é vítima de violência sofreu violência de quem? De um homem. Mas pouco se fala disso. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.